Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 3 de janeiro de 2022, são 22 horas e 8 minutos. Lição número 6 da classe de adultos. A Bíblia como um guia para a vida. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. É isso que nós estamos estudando neste trimestre. É muito interessante a questão da bússola. Algumas pessoas usam a bússola justamente para ter um norte, para ter uma direção, e com uma bússola as pessoas acabam se encontrando. Assim também é a Bíblia para nós. A Bíblia é a nossa bússola, né? Aquilo que vai nos dar um norte, aquilo que vai nos nortear para um destino. E qual é este destino que a Bíblia vai nos nortear? Para as mansões celestiais. A Bíblia como um guia para a vida. Texto áudio: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Verdade prática: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Toda a construção que se preza tem um grande alicerce, justamente esse alicerce que vai segurar toda a estrutura desta obra, desta construção. Assim é para nós a palavra do Senhor, ela é o nosso alicerce. É na palavra de Deus que nós precisamos alicerçar as nossas vidas. Introdução. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela verdade da salvação. É interessante aqui o texto, o nosso texto base aqui, que aqui é João 5,39. Eu preciso ter algo para uma palavra aqui, para que nós venhamos ver direitinho. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam sobre mim. A palavra de Deus é que testifica sobre o Senhor. Então nós precisamos a cada dia mais estar fundamentados nesta palavra. A Bíblia é um alicerce para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Toda construção, principalmente quando é uma grande construção, é viável, é preciso que os engenheiros em questão vejam, por exemplo, o solo. Eles precisam observar muito bem o solo, porque se o solo não for firme, a construção não pode andar. Por quê? Porque ela irá tombar. Existe nos Estados Unidos um prédio, me parece que é em Nova York, que devido a essas situações do solo, o prédio parece que está cedendo. E por conta disso, a engenharia em si perdeu alguns milhões de dólares. Então veja que, e isso tudo, apesar de ter toda a cautela para fazer o prédio, né, fazer o edifício, ainda assim houve esse problema que surgiu muito depois, que curiosamente foi uma estudante de engenharia que descobriu o erro. Eu vou procurar o vídeo e vou deixar o link desta situação aqui na descrição para que você venha compreender melhor o que aconteceu nesse prédio. Então veja que mesmo com cuidados, ainda assim corre um risco de cair. Então veja que toda obra ela precisa estar alicerçada num lugar extremamente firme. No nosso caso, uma rocha, né, um alicerce, a nossa vida, né, a nossa casa, por exemplo. Nossa casa precisa estar num terreno completamente firme. Ele não precisa estar necessariamente numa rocha, mas ele precisa ser firme. Por quê? Porque senão ele cede. Então as paredes começam a rachar e coisas desta natureza. Assim também é a nossa vida. Nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo Jesus e a sua palavra. Aquele que está firmado na palavra, está firmado a sua vida em Cristo. Então, como ele está firmado na rocha que é Cristo, a sua construção não vai ceder, ela vai permanecer firme até a morte ou até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então veja que a palavra de Deus é o nosso alicerce. Então alicerce a sua vida na palavra. Procure a palavra, busque a palavra, viva a palavra, aplique a palavra na tua vida, para que assim você tenha um bom alicerce na sua vida espiritual e assim a sua casa não venha desabar, né? A palavra de Deus é luz. Quer dizer que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Quantas pessoas hoje estão perdidas porque não compreendem a luz da palavra do Senhor? Quantas pessoas estão indo de um lugar para o outro sem direção, justamente porque não tem a luz da palavra? Nós precisamos a cada dia falar da palavra, pregar a palavra como a palavra o é, para que as pessoas assim venham ao pleno conhecimento da verdade que é Jesus Cristo, para que as suas vidas sejam também iluminadas pela palavra. Então vejam que aqui há um texto interessante, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o adversário ele tem cegado o entendimento das pessoas, para que assim eles não venham ao pleno conhecimento da palavra de Deus, para que não venham ter a luz da palavra do Senhor. Jesus disse para nós, em Mateus 5,13, vós sois a luz do mundo. Então nós precisamos, como nós vamos levar a luz para este mundo? Falando da palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor como a palavra do Senhor o é, e não com nossas próprias filosofias, nossos próprios conhecimentos. Nós precisamos da palavra, e a única forma de falar da palavra é sendo revelada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para continuar falando da palavra, para que assim as pessoas consigam ver em segurança o caminho para a vida eterna. A palavra de Deus ela é imutável. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Veja que algo interessante é que muitas pessoas acham que a palavra do Senhor, o que servia antes, agora não serve mais. Bom, não é verdade. Nós sabemos que há alguns textos específicos da palavra que é para um determinado tempo, um tempo passado. Entretanto, se tratando de moral e ética cristã, a Bíblia que servia nos tempos bíblicos, nos tempos antigos, também nos serve hoje. Ela é imutável, ela não tem sombra de variação, não tem essa de que isso aqui não é para mim, porque isso aí é para os tempos das pessoas, dos tempos bíblicos. Não, se tratando de ética e da moral cristã, o que a Bíblia diz para nós vale para nós nos dias de hoje. Sinopse: a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Então que nós venhamos a cada dia mais nos firmar nas verdades bíblicas, apesar que muitas pessoas querem deturpar a palavra do Senhor, querem menosprezar a palavra. Na verdade querem não, né? Menosprezam a palavra, falam da palavra como se a palavra do Senhor fosse algo sem nenhum valor, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vive para todo sempre. Mesmo depois que Jesus vier buscar a sua igreja e tudo se acabar, a palavra do Senhor vai continuar sendo cumprida nas mansões celestiais. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar o alicerce da palavra. A Bíblia nos torna pessoas sábias. O conceito de sabedoria significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. É muito importante lermos a palavra do Senhor. E mais importante do que ler a palavra é ser praticante da palavra. Porque não adianta uma pessoa conhecer a palavra e não praticar a palavra, vai ter apenas conhecimento. Entretanto, quando nós colocamos ela em prática, ela produz sabedoria. E é interessante que muitas pessoas veem, eu vou te dar aqui um exemplo de Lucas 18, que fala sobre o jovem rico,
que ele disse que conhecia os mandamentos, só que quando Jesus disse para ele vender tudo que ele possuía, ele se entristeceu. E por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. Sim, porque ele tinha muito dinheiro, mas o problema não era que ele tinha muito dinheiro. A questão é que ele não queria... Lucas 18, a partir do versículo 18, o jovem rico. É que o coração dele estava preso ao dinheiro. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de tudo mal. Ou seja, o problema não é ter dinheiro, o problema é ter amor ao dinheiro. E era isso que esse jovem rico tinha. Ele tinha amor ao dinheiro, por isso ele não conseguia seguir a Cristo. Ou seja, ele conhecia a palavra, conhecia os mandamentos, mas ele não aplicava. Então, quando nós não aplicamos a palavra, ela não tem valor. Não no sentido espiritual. A pessoa que tem conhecimento da palavra e não pratica, ela terá uma casa como se não fosse alicerçada na rocha. Por quê? Porque ela tem um conhecimento teórico, mas não espiritual. Então, quando vir a tempestade, certamente vai se perder. E qual é essa tempestade? O dia do Senhor, o dia do arrebatamento. Por quê? Porque como ele tem conhecimento da palavra, mas ele não está alicerçado na palavra, ele não tem a prática da palavra, ou seja, ele não conheceu a Cristo como único e suficiente Salvador, ele padecerá a eternidade sem Cristo. Porque mesmo conhecendo a palavra. Então, a palavra do Senhor, ela produz sabedoria. E que sabedoria é essa? É uma sabedoria espiritual, é uma sabedoria divina, é uma sabedoria que vem dos altos céus, é uma sabedoria que nos conduz à vida eterna com Cristo. Deus é a fonte da sabedoria. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Há um texto em Jó capítulo 28, versículo 28, que eu vou ler aqui para você. Jó capítulo 28, versículo 28, nos diz algo bastante interessante acerca dessas coisas. Nos diz assim a palavra: E disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Isto é, a pessoa que teme ao Senhor, ela é uma pessoa sábia. Então, quando nós conhecemos a palavra e temos temor do Senhor, nós somos considerados sábios diante do Senhor. Claro, já visto há pessoas que se acham sábias por si, ou mesmo sábias diante dos homens, mas isso não tem nenhum valor. Não diante de Deus. Nós precisamos ser sábios diante do Senhor. É claro que isso não nos impede de sermos também diante dos homens, mas importa sermos sábios diante de Deus. O temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, e por meio da obediência às Escrituras, os cristãos, o temor a Deus produz entendimento, e por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Então, quantas pessoas hoje, sábias aos homens, mas não têm nenhum entendimento da palavra? Ou seja, na verdade, são pessoas ignorantes. E aqui, ignorante, vale lembrar que ignorante não é aquela pessoa bruta, né? Ignorante é o fato de não conhecer alguma coisa, né? Aqui no caso, não conhecer a palavra de Deus. Então, saiba que nós precisamos ter o conhecimento da palavra justamente para ter esse temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor daqui dá a ideia de reverência e adoração, e não ter medo da pessoa divina de Deus, mas de ter adoração, sentir desejo de adorar, expressa a reverência, né? Vemos que hoje, muitas das vezes, vemos a falta de reverência, até mesmo nos cultos, né? Pessoas que chegam durante o culto já começou e as pessoas chegam de qualquer maneira, falando alto, como se estivesse na sua casa. Ou seja, falta reverência, né? E isso é só para te dar um exemplo. Tem tantos e tantos outros exemplos que vemos nos cultos, nos templos, e isto é algo triste, algo terrível, porque as pessoas perderam o temor ao Senhor, então vivem no templo de qualquer maneira. Aí você vai pensar, se na igreja, no templo, que está todo mundo vendo, essa pessoa age dessa forma, imagina quando essa pessoa está sozinha, ou com um ou com outro, que tipo de
de atitudes as pessoas não têm, né? Então veja que falta reverência, nós precisamos ter essa reverência diante do Senhor, né? O princípio de adoração, adorar a Deus. Em primeiro lugar, quando nós chegamos na presença do Senhor, nós precisamos ter reverência diante dele. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Quantas das vezes vemos pessoas que sábias porque conhecem a palavra. Eu já falei aqui em outras ocasiões, eu quando pertencia ao grupo de mocidade, tínhamos uma igreja que havia ali uma consagração de jovens. E para mim, o momento mais esperado era o final, que um irmão dava uma palavra final. E não era porque era o final, porque nós vamos voltar para os nossos lares, é porque de fato eu amava muito a palavra daquele irmão, eu gostava muito da palavra dele, quando ele falava algo da parte do Senhor. E eu sempre me alegrava com as palavras dele. E me lembro que uma certa vez eu até pensei que esse irmão, ele fala muito bem assim, porque ele é uma pessoa aposentada, então ele tem tempo para ler e meditar na palavra do Senhor, por isso ele fala tão bem. Somente um pouco antes dessa pessoa partir para a eternidade, eu fui saber que era uma pessoa que não sabia nem ler e nem escrever. E eu te pergunto, como pode uma pessoa que não sabe ler e nem escrever falar da palavra do Senhor com tanta autoridade? Somente pessoas que têm o benefício da sabedoria. Por quê? Porque eram pessoas que ele era uma pessoa que tinha muito da parte de Deus. Ele buscava o Senhor em oração. Não estou dizendo que a pessoa não deva estudar. Ele não teve oportunidade para estudar. Mas não digo que a pessoa não tenha que estudar. Claro que é importante nós estudarmos, aprender a ler e a escrever. Claro, isso é uma bênção. Entretanto, as pessoas vivem hoje para ser sábios diante dos homens. E aquele homem, ele me ensinou na prática que mesmo ele não sabendo nem ler nem escrever, ele tinha muita sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria dele vinha da parte do Senhor. Então nós precisamos meditar na palavra do Senhor, apesar de que ele não sabia ler nem escrever, mas ele meditava na palavra do Senhor. Sempre quando as pessoas falavam um versículo durante os cultos, ele gravava aqueles versículos em sua memória e ficava meditando naquele versículo. Por isso ele falava com tanta autoridade. Por quê? Porque ele meditava na palavra de dia e de noite. Hoje temos pessoas, principalmente jovens, músicos em especial, que sabem ler, sabem escrever, sabem ler notas musicais, mas não lê a palavra do Senhor. Parece que não tem de fato a palavra como um guia para a vida. Não tem a palavra como guia do Senhor para a sua vida. Então pessoas que têm todo o aparato necessário para ler a palavra, mas desprezam a palavra, mas querem ser sábios diante dos homens. Uma perda de tempo, porque nós, na verdade, mais uma vez vou enfatizar que nós precisamos ser sábios diante do Senhor. Sinopse: Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. A Bíblia é a prudência para a vida. O conceito de prudência. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, é claro que nós nunca, jamais iremos conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã, como dizia Billy Graham, e é uma grande verdade, então ela é muito dinâmica. Entretanto, quando nós conhecemos a palavra, meditamos na palavra, nós temos discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E assim nós podemos tomar uma decisão acertada, nós podemos tomar, mediante a palavra do Senhor, uma decisão certa, ainda que o mundo a tenha por errada, mas por conhecer a palavra nós tomamos uma decisão certa e assim o nome do Senhor é glorificado. Então nós precisamos ter essa prudência, né? Saber discernir o que é certo e o que é errado diante da palavra. E por que diante da palavra? Porque hoje vivemos um mundo de relativismo, tudo é muito relativo. Então veja que até pecados hoje, pessoas que se dizem cristãs, até mesmo na política, dizem que
Tudo é relativo. Não, não é relativo. O pecado não é relativo. Pecado é pecado e ponto. Não tem essa de relativo. Então, ainda que o mundo ache que uma decisão pode ser tomada de uma forma contrária à palavra do Senhor, nós, como conhecedores da palavra do Senhor, nós não vamos tomar essa decisão. Nós vamos tomar uma decisão mediante a palavra, mediante aquilo que a Bíblia diz. Ainda que haja uma lei que diga o contrário, mas nós ficaremos com a lei do Senhor para que assim nós venhamos ser prudentes nas nossas escolhas. A prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Vemos nos dias atuais, esses dias inclusive, essa semana observei um jovem ministrando a palavra e muito conhecedor da palavra, por sinal. Entretanto, ele só ministra sobre questões de vitória, que vai ser vitória, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar. O que não era o caso de João Batista. Ele pregava sobre arrepender-vos, raça de víbora. Ele era firme na palavra, falava sobre o arrependimento. E é isso que precisa ter a nossa pregação. A nossa pregação, a pregação da palavra do Senhor precisa ser ao pecador uma palavra para que ele venha se arrepender dos seus pecados, e não que Deus vai dar vitória. Porque essa vitória que o Senhor até, claro, Ele pode dar, e bom quando Ele dá essa vitória, segundo a sua vontade, a pessoa pode ter vitória, mas não ter o dono da vitória. Por quê? Porque foi uma palavra dita somente para um ato de vitória e não de salvação. Toda mensagem bíblica precisa ser para a salvação de almas, precisa falar sobre arrependimento, precisa falar aos corações dos pecadores para que eles venham se arrepender dos seus atos perversos. Nós precisamos falar da palavra com sinceridade, no intuito de falar ao pecador para que ele venha se arrepender dos seus pecados e não ficar falando conversas, né, jogando hoje como chamam de pregadores coach, né, que as pessoas falam hoje, pessoas que só falam de vitória, né, como se ser cristão hoje fosse um negócio, né? Você está passando uma situação difícil, você vem para Jesus, que Jesus vai te dar um bom negócio, você vai ficar rico, vai ter uma vida financeira melhor, isso e aquilo. Não, não é nada disso. Jesus morreu na cruz não para eu e você sermos milionários. Jesus morreu na cruz para nos redimir dos nossos pecados. Então nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. A questão de ser rico, isso nós conseguimos com investimentos e trabalho. Os benefícios da prudência. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência. Dentre eles, destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas. Quantas das vezes passamos por situações que nós precisamos ter um autocontrole para que quando uma pessoa vem nos ofender, nós continuarmos ali, sóbrios, tranquilos, para que nós assim não venhamos escandalizar o Evangelho. É difícil? Claro que é difícil. Principalmente dependendo da pessoa. Tem pessoas como o Pedro, por exemplo, né, discípulo de Jesus, ele era bravo, ele era nervoso, ele era enérgico. Veja, em qualquer situação ele já tomava uma atitude. Então, nós precisamos, em questões de ofensa, nós precisamos ter autocontrole diante da palavra do Senhor, para que assim nós não venhamos tomar uma decisão precipitada e não venha assim revidar, né, uma ofensa, né? A humildade para não exibir conhecimento. Quantas das vezes você não deve ter visto por aí pessoas que exibem conhecimento, principalmente aqui da palavra, vamos falar aqui da palavra, pessoas que exibem que têm muito conhecimento da palavra, é formado em teologia, em faculdade X ou Y, o que não vem ao caso, né? Sabemos que precisamos cada dia mais conhecer a palavra do Senhor, mas nós não devemos, quando o Senhor nos dá esse conhecimento, porque a sabedoria ela vem dos altos céus, não adianta a pessoa estudar em faculdade de teologia A e B se Deus não der o conhecimento dos altos céus, né? A sabedoria do céu. Haja vista que muitas pessoas que não sabem nem ler nem escrever têm muito mais conhecimento, muito mais sabedoria do que pessoas que são formadas. Mais uma vez, não estou dizendo para que a pessoa não venha se formar, estou dizendo que há pessoas que, apesar de não terem conhecimento da letra, têm um conhecimento dos altos céus.
A correta tomada de decisões. Sim, nós precisamos ter essa prudência para que nós venhamos assim tomar uma decisão acertada, né? Então nós precisamos ser sempre prudentes. Jesus disse que nós devemos ser prudentes como a serpente. O pensar antes de agir para não ser influenciado. Quantas das vezes você não deve ter agido assim? Agiu sem pensar e acabou sendo influenciado. Mais uma vez, Mateus 5,13. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, o sal é que dá sabor. O sal não pega sabor de ninguém. O sal é que dá sabor ao alimento, e não o alimento dá sabor ao sal. Então, nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. O alcance de boa reputação e alta posição. Essa questão de boa reputação e alta posição é algo muito interessante. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele tinha uma boa reputação e uma alta posição. E é diferente, né? Reputação, é sempre bom deixar claro que reputação é diferente de caráter. Reputação é aquilo que as pessoas julgam que uma pessoa é. Caráter é aquilo que uma pessoa é quando ninguém está olhando. A sujeição ao aprendizado e à correção. Ser sujeito a aprender a questão de correção é em parte difícil, principalmente quando vem de uma pessoa aparentemente inferior. Vou te dar um exemplo. Imagina, por exemplo, um pastor receber um aprendizado ou uma correção de um membro, por exemplo. Para ele é difícil de aceitar, porque ele está eclesiasticamente algumas posições acima do membro. Então, para ele precisa ter essa humildade, essa simplicidade de aceitar essa correção e aprendizado. Vou te dar um exemplo. Davi era rei e fez algo que não devia. E Natan, que era profeta, teoricamente menor do que Davi, corrigiu Davi e Davi aceitou a correção. Então veja que nós precisamos, independente de nossa posição eclesiástica, nós precisamos compreender que nós somos servos do Senhor, nós somos ovelhas do Senhor. Então, sim, nós devemos ter a humildade de aceitar a correção e também ter a humildade de dizer e reconhecer que nós não sabemos de tudo e nós precisamos continuar estudando. E o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Quantas das vezes as pessoas vêm com soluções que na verdade não tem nada do Senhor e a gente já embarca, né? Já acha que não é isso daí mesmo que eu estou precisando. Nós precisamos ter, mais uma vez, a prudência para desviar do perigo por meio de soluções antecipadas. Nós precisamos trilhar o caminho. Sinopse: a prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente sem precipitações, segundo a vontade de Deus. Portanto, se você precisa tomar uma decisão, não seja precipitado. Calma, busque ao Senhor, busque orientação na palavra. Não seja apressado nas suas decisões. Tenha cuidado para que você não faça como o apóstolo Pedro, né? Tomava decisões assim e acabava tomando decisão errada, né? Conclusão: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz. Então, como nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor, como nossa lâmpada, né, como nossa luz, que nós venhamos tomar decisões acertadas mediante esta palavra. Revisando o conteúdo, resposta número 1. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Número 2. Os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Número 3. Não, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Número 4. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornará mais sábio que todos à sua volta. Número 5. Autocontrole, humildade e pensar antes de agir. Que Deus em Cristo venha continuar abençoando a sua vida, que você faça a Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a vida cristã. Que nós venhamos a cada dia mais nos basear
pelo que a Bíblia diz e não pelo que isso ou aquilo, ou por isso ou por aquele que falou isso ou aquilo. Nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor, o entendimento da palavra, e se porventura não temos entendimento da palavra, vamos orar ao Senhor, buscar o Senhor e pedir a Ele sabedoria para que Ele venha nos esclarecer da sua palavra, para que nós venhamos fazer a Bíblia como uma guia para a vida cristã de cada um de nós. A palavra do Senhor, ela é um guia para a vida. Nós precisamos desta bússola, nos guiar pela palavra do Senhor, para que nós assim tenhamos o norte que irá nos levar às mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!